Boa noite a todos nossos amigos que estão ao vivo aqui conosco, né, nesse retorno das nossas atividades de quarta-feira de 2025. Sejam muito bem-vindos para o nosso encontro de hoje, né, uma alegria enorme contar com a presença de todos vocês para refazer esse contato todas as quartas-feiras, né? Sabendo que a gente tem esse encontro marcado, que vamos, através dele, refletir, aprender sobre a doutrina espírita. Hoje teremos, né, a apresentação da nossa oradora, divulgadora da doutrina espírita, nossa amiga Nádia Oliveira, que vai conversar com a gente sobre o tema O que é Deus? Reflexões sobre a causa primária de todas as coisas. Mas antes dela começar a participação dela aqui, eu gostaria de pedir que vocês, né, ajudem-nos a divulgar nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, fazer sua inscrição nesse canal. É muito importante a participação de vocês neste trabalho, né? E também avisar, né, que nós continuamos trabalhando da maneira online, que nós temos grupos de estudos às terças, às quartas e às sextas-feiras, às quintas também, a evangelização aos domingos. Então, caso você deseje participar de algum desses estudos, é só nos procurar no Instagram, no Facebook, gente, deixando o seu contato, que a nossa equipe vai entrar em contato com você para poder trazer você para junto desse estudo com a gente, tá bom? Além disso, eu gostaria de pedir para vocês também, se vocês puderem participar, ajudando o nosso centro, nas nossas tarefas de enxoval de bebê, que é comandado, né, pela nossa amiga Nádia. Quem tiver alguma doação de tecidos, sapatinhos, meinhas, sempre será muito bem-vinda essa ajuda. A gente também, a Nádia tem feito um trabalho com fraldas geriátricas, então, se você também gostaria de fazer uma doação, ou doando dinheiro, ou doando fraldas, colaborando com essa iniciativa que faz parte da nossa comunidade do Centro Espírita Bezerra de Menezes, também nos mande uma mensagem que entraremos em contato com vocês, tá bom? Antes, então, vamos fazer a nossa prece, nos conectarmos, né, com a espiritualidade maior, pedindo que Jesus e os nossos amigos espirituais possam nos acompanhar nesse retorno, orientar o nosso trabalho diante de todos os desafios que nós temos. Que pedimos a inspiração, a paz, a harmonia para este momento de aprendizado, né? Vamos trazer a Nádia aqui ao nosso encontro. Seja bem-vinda, Nádia. Espera aí que eu vou ligar seu microfone. Tá ligado, pode falar. O nosso agradecimento pela oportunidade e a convocação de semana passada, mas em nome do Centro Espírita Bezerra de Menezes, é como se nós voltássemos às salas de evangelização. Então, obrigada pela oportunidade. Isso aí. A gente é que agradece, Nádia, pela sua disponibilidade de sempre de nos ajudar, tá bom? Deixar a palavra com você. Uma boa noite a todos e que a paz do Cristo continue nos envolvendo. Alguns dias atrás, a Graziela nos convocou para a tarefa de agora, de hoje. E um tema que é primordial para os tempos de agora. O que é Deus? Pergunta que Kardec formulou, a primeira, em O Livro dos Espíritos. E as reflexões sobre essa resposta. Deus
é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Diante dessas duas afirmativas importantes, nós analisamos como vamos conversar, porque ela bem disse um pouco antes, conversar. E nos lembramos da evangelização. Vários anos, né? Somos veteranas, ficamos veteranas nesse assunto. Então, apresentávamos para as crianças e para os pré-adolescentes Deus como Pai e Deus como Criador. E os temas eram tirados de uma agenda de programas com temas evangélicos, doutrinários e comemorativos que a União Espírita Mineira organizou. E como os temas são eternos e atuais, é com eles que nós trabalhamos agora. Então, colocar Deus como Pai e como Criador vai envolver pergunta e resposta da proposta que a Graziela trouxe para a noite de hoje. Deus como Pai, nós nos repontamos aos ensinos de Jesus. Em várias oportunidades, ele nos coloca Deus como Pai. Quando nos ensinou a prece, que todos conhecem, ele inicia com Pai nosso que estais nos céus. Então, já está abrangente. Depois, ele coloca, em outra oportunidade, há muitas moradas na casa de meu Pai. E mais à frente, ele coloca, eu estou no Pai e o Pai está em mim, que é a meta, que é o fundo moral dessa nossa reflexão. E ainda uma outra oportunidade que é bom lembrar, que é um dos atributos divinos, eles chamam Jesus de bom. E ele propõe o seguinte, bom é o Pai que está nos céus. Então, essas máximas, esses ponteamentos que Jesus coloca de Deus como Pai, reforça essa inteligência suprema que cria incessantemente e que é a causa primária de tudo. O que o homem não pode, não consegue fluir, crescer da vida, é obra divina. Até aqueles que se dizem que são ateus, agnósticos, eu acredito na natureza. Então, ele acredita em Deus, porque a natureza e suas leis são regidas por leis divinas. Há uma organização, um complemento que entrelaça, que envolve a benefício de cada criatura que aqui está. O ar, o sol, a chuva, o vento, as 4 estações, verão, outono, inverno e a primavera, lugares com calotas polares, lugares áridos, ressequidos. Tudo isso é um conjunto criado e colocado para que as criaturas aqui reencarnadas tenham condições de buscar a evolução. Então, se nós fazemos parte do conjunto dessa obra, como filhos e como criaturas criadas por Deus, nós somos, segundo alguns conhecedores espíritas, co-criadores divinos, porque estamos integrados nessa obra. Então, fazendo parte dela, cada um de nós, de alguma maneira, colabora, protege, ampara, evolui, instrui, inspira, agrega, soma para que essa evolução, para que essa obra
imensa, grandiosa, possa fluir de maneira harmônica para todos, não só para nós. Então, como co-criadores, nós temos esse compromisso. É uma realidade zelar e cuidar dessa imensa obra divina, porque nós fazemos parte dela. E ela está em nós. É importante observar também que, como co-criadores, nós vamos buscar quais serão esses atributos divinos. Então, na pergunta número 13 de O Livro dos Espíritos, nós encontramos um texto grande que o Kardec coloca, porque ele facilitava e buscava detalhes para complementar as perguntas e obter respostas também objetivas, claras, com bom entendimento para todos. Então, a pergunta número 13 diz o seguinte: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa desses atributos? E a resposta dos Espíritos é clara. Nós ainda não tendo em vista assim, de início, podemos acreditar e abranger tudo isso. Mas nós não temos ainda, na nossa inteligência e na nossa simplicidade, o entendimento e a expressão para entender essa inteligência, que vai além dessa inteligência suprema. Só buscando a evolução é que nós vamos dilatar esse conhecimento para compreender isso. A nossa linguagem está limitada. Não quer dizer que está tolhida. Não, ela está limitada. E com isso, o que acontece? Nós vamos buscar esse conhecimento através das várias reencarnações e oportunidades, dependendo da intimidade de cada um. Que é oferecida a todos, mas uns buscam esse conhecimento e vão viver essa crença de maneira mais plena, outros um pouco mais acanhados. Tá? Então, ele complementa o seguinte: Deus é eterno. Porque se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado. Se ele foi criado, ele deixa de ser Deus. Não é assim? Ele é imutável. Por quê? Se ele tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Está tudo harmônico. Né? Ele é imaterial. Quer dizer, a sua natureza difere de tudo, o que chamamos matéria. Nós, dentro da doutrina espírita, entendemos essa inteligência suprema, essa obra divina, como uma energia que está em mim e eu estou envolta nela. Ele é único, porque se houvesse vários deuses, a coisa já estava diluída. Na antiguidade, era Deus da caça, Deus da chuva, Deus da guerra, para o entendimento de cada um. Mas os judeus chegaram e nos mostraram esse Deus único. Então, Deus único, porque se houvesse outros deuses, não haveria unidade de vista no seu poder e nessa organização universal. Ele é todo-poderoso, porque ele é único. Se houvesse alguma coisa mais poderosa, ou tão poderosa quanto Deus, assim não teria feito as coisas que fez, porque teria uma, vamos dizer, competição. E aquelas que ele não tivesse feito, seria obra de um outro Deus. Está claro. Ele é soberanamente bom e justo, porque a sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores e nas maiores coisas. E aquelas que não tivessem sido
obra divina, teria outra oportunidade e nos permite duvidar dessa justiça e nem da sua bondade. Então, por isso, esses atributos facilitam a nossa compreensão. Por quê? Porque é a maneira mais clara para podermos entender. Uma coisa que nós sempre buscamos não colocar para as criaturas é quando alguns de nós, já mais dos antigos, vamos colocar essa oração aos pés de Deus ou nas mãos de Deus. Nós estamos humanizando Deus. Ele é energia. No momento que eu formulo, que eu vou emitir o pensamento, já há uma absorção, já há a atenção para aquilo que eu estou pedindo, que eu estou agradecendo ou que eu estou louvando. Então, acabou essa história. Não coloca no pé, não, porque nem nos pés e nem nas mãos. Uma ilustração muito clara que uma criatura muito amiga e bondosa passou para nós nos estudos que realizava lá no Bezerra de Menezes, no antigo prédio que foi demolido. Ela ilustrou muito bem tudo isso. A nossa Marília Mendonça. Ela ilustrou para que nós pudéssemos ter esse entendimento, conhecimento e essa crença em Deus, que nós imaginássemos, já reencarnados, uma grandiosa montanha. Mas, na base dessa montanha, nós não teríamos condições de dimensionar a grandeza que era a montanha em si. Só sabíamos que tinha que chegar lá no topo. E que tínhamos um caminho para circular em torno, caminhando até chegar lá no topo dessa montanha. Encontrando nessa caminhada, com as nossas ações e sentimentos, alegrias, conquistas, aflições e o sentimento do amor. Ao caminhar no início, saindo da base, encontramos obstáculos, o nosso egoísmo, a nossa ignorância, o nosso orgulho, pedras, tropeços e, como diz um conhecido nosso, vai por aí afora. E ao olhar essa montanha, nessa posição que estamos, só encontramos a nebulosidade, sem um raio de sol. Mas, mesmo com tudo isso, com essas limitações, nós avançamos. E ao avançar e caminhar, o que acontece? Eu consigo começar a observar o que eu já caminhei para trás. E aí eu vislumbro já um caminho diferente, com forças para vencer esses obstáculos. Essa é a caminhada de cada reencarnação. E a meta, eu vou conseguindo galgar, eu vou caminhando, eu vou progredindo. E Deus, como Pai, coloca junto de nós as criaturas necessárias para essa caminhada. Como um familiar, como um amigo fiel que nós conquistamos. Nós, muito poucos, tá? Aqueles fiéis, sinceros, aqueles que não têm hipocrisia nem nada. E também os familiares. Mas amigos, ao longo dessa caminhada, que formam também essa base, uma palavra amiga quando eu preciso, um amparo que vem de longe, lá do Piauí, quando eu preciso, agora lá no Ceará, ou lá em Sergipe. Então, são situações que nessa caminhada que a Marília ilustra, nos dá base para que eu possa buscar essa evolução, chegar ao topo dessa montanha.
E ao fazermos essa caminhada, à medida que vamos conquistando os valores e os sentimentos, nós passamos a entender e sentir essa noção de Pai, Deus como Pai e como Criador, dentro de nós e em torno de nós. Mas nós encontramos também personagens do mundo que nos deram esse exemplo, tiveram essa caminhada, essa montanha para galgar, para caminhar. E um deles é Cristóvão Colombo. Ele era natural de Gênova, na Itália, era um navegador, explorador, cartógrafo, um almirante, responsável por frota que alcançou o continente americano. Isso em 12 de outubro de 1492. Por quê? Porque ele tinha esse sonho sonhou em conhecer, em buscar o novo mundo. E ele lutou para convencer as diversas cortes da Europa para financiar. Então, já vemos que a falta de dinheiro sempre existiu. Até que ele conseguiu sensibilizar os reis católicos. Seriam os consignados daquela época, que patrocinou essa viagem e auxiliaram ele nessa tarefa. Mas ele não deixou a tarefa em vão. Ele buscou isso até conseguir e realizar essa viagem. Depois, nós encontramos Vicente de Paula. Era francês, da corte francesa. Tornou-se sacerdote católico e participou da reforma católica no século XVII, lá na França. Mas ele abandonou essa corte francesa. Por quê? Porque, ao caminhar pelas ruas da França, ele viu vários irmãos sofrendo pelas ruas, o que não é difícil da gente encontrar hoje por onde a gente passa. Em São Paulo, a população de rua é enorme. No Rio de Janeiro, debaixo dos viadutos, os órgãos lá ofereceram aquelas cabanas de camping, por causa da chuva e tal. Está lá aquele grupo enorme, até colorido, bonito, e eles dormindo ali naquelas barracas, sem higiene, sem saneamento, com pessoas distribuindo quentinho ou a água, entenderam? Então, sempre houve essa população que sofre e que estão pelas ruas. E ele encontrou objetivo nessa história, porque ele resolveu colaborar e ajudar aqueles que ele pudesse. E ele enfrentou tudo para oferecer abrigo e socorro adequado a quantos ele pôde ajudar. Foi a meta dele. Depois nós vemos Mahatma Gandhi, que foi também um estadista, um advogado, um líder espiritual e um ativista indiano, que foi assassinado em 30 de janeiro de 1948, há 76 anos. Agora 77, já no fim do mês. Mas ele enfrentou o Império Britânico, mas ele não aguardou que as coisas fossem fáceis, não. Ele enfrentou as prisões, o jejum intermitente, as lutas com os familiares e os grupos que lutavam para tentar
ameaçá-lo para que ele parasse com a história dele. E ele, tranquilamente, serenamente, ele conseguiu seguir dando vida a esse ideal. Essa meta, essa força que levava ele a esse objetivo. E um que todos nós conhecemos. Não podia deixar de lembrar dessa criatura que, de maneira tão carinhosa, realizou isso para nós. Para alguns dos antigos, nós costumávamos ouvi-la chamando de Marília de Dirceu. É a Marília Mendonça, não é aquela cantora que desencarnou num acidente de avião, não. É a nossa Marília. Que é filha, que é irmã, que é tia, e é amiga que nos fez viajar em busca do conhecimento cristão espírita através da evangelização. E depois, nas várias exposições que nos ensinava nas quartas-feiras que fazia o estudo no Bezerra de Menezes, lá na antiga sede. E mais à frente, participando de visitas aos enfermos e aos frequentadores que não poderiam mais participar das tarefas no centro. E agora, vivendo com dignidade, nestes tempos tão difíceis da enfermidade, mas amparada pela Silvia e pelos familiares, sobrinhos, ela continua exemplificando sempre a dignidade, o amor e a dedicação personificada nessa criatura. Deus te abençoe, Marília, por tudo que você pôde ensinar para mim em particular, o que eu aprendi com você, o que você me ensina até hoje, quando nós te visitamos. Então, isso tudo, esses personagens, nós colocamos da maneira seguinte. São criaturas que, sob o comando divino, porque somos criados por Deus, né? Nos desdobramos em oportunidades oferecidas por Deus, mas buscamos o autoconhecimento e a autoiluminação, que é de fórum íntimo. É isso que nos move. Essa certeza de que Deus é Pai e que eu devo respeitar e colaborar com toda a criação divina. Tem um conto ainda que é bastante interessante. Ilustra esse amor incondicional. E para falar sobre ele, nós teremos que falar do Império Otomano, que durou 600 anos. O seu fundador foi Osman I. E a sua origem foi nas tribos nômades lá da Turquia. A sua fundação foi em 1299. E ele envolveu uma grande parte da Europa, da Ásia e da África. E ele existiu até o século XX. E hoje, aonde era o seu núcleo, é o país da Turquia. Então, esse conto conta esse amor incondicional de um rei e de um vizir, um grão-vizir. O grão-vizir, lá para essa época desse império, era o chamado primeiro-ministro. O antigo rei e o antigo grão-vizir desencarnaram, mais ou menos na mesma época. E a proposta seguinte seria os seus filhos. O príncipe e o filho do grão-vizir assumiu o comando. E esse rei, esse jovem rei, chama o grão-vizir e diz para ele: olha, nós vamos reunir os sábios, homens e mulheres, para que eles cheguem a uma conclusão, uma pesquisa, investiguem bastante
para que nós possamos encontrar recursos que melhorem o trato do povo, dos súditos, porque era imenso o território desse império. E o jovem grão-vizir reuniu homens e mulheres. E durante 20 anos eles pesquisaram. E reuniram em 30 volumes e foram até a sala do trono, conversar com o jovem rei. Então disseram para eles, olha, nós conseguimos, tabulamos tudo e está aqui em 30 volumes. Olha, eu agradeço muito a pesquisa de vocês, o interesse, a dedicação, mas, contudo, o nosso espaço é muito grande, nosso território é muito grande. Então, para governar tudo isso, eu não vou ter como estudar esses 30 volumes. Faz o seguinte, vocês reúnem novamente e resumem isso, sintetiza isso. E mais 20 anos, eles se reuniram e conseguiram resumir para 10 livros. E voltaram a procurar o monarca. Mas ele estava defendendo o império numa guerra de território. Então, foram lá no campo de batalha e falaram, olha, nós trouxemos, o grão-vizir, ó, majestade, nós trouxemos aqui, está resumido em 10 volumes. Olha, 10 volumes, com a tarefa que eu tenho de defender esse território tão grande, eu não vou ter condições de estudar. Continue resumindo e volte a falar comigo. Eu agradeço a dedicação de vocês nessa tarefa e nós vamos aguardar o que vocês vão sintetizar nesses 10 volumes. Passaram-se mais 10 anos, totalizando 50 anos de pesquisa e de indagações desse grupo. Até que, depois desses 50 anos, o monarca recebe a visita do grão-vizir com um grupo de sábios, os homens e mulheres convocados. E ele pergunta com gentileza para o grão-vizir. O grão-vizir observa, ele já é idoso, como ele também, né? E ele recebe a pergunta. E aí, o que vocês, depois de tanto tempo, aqui noção vocês chegaram, que conclusão que vocês chegaram, para que nós possamos ajudar, auxiliar e ajudar o nosso povo? E o grão-vizir, com voz trêmula e bastante emocionado, colocou, majestade, tudo quanto constatamos é que o povo sofre. E o remédio mais eficaz para ajudar o seu sofrimento é o amor, que ilumina os sentimentos e pode ajudar a libertá-los das aflições. Como sabedoria profunda, o Espírito da Verdade adverte sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E nós observamos o quê? Esse amor que eles levaram 50 anos para pesquisar, a preocupação desse monarca, nós já temos, já conhecemos, que esse amor incondicional divino dessa obra como criador e como pai. As várias oportunidades nos oferecendo sempre alguém para nos ajudar, para nos impulsionar e nos inspirar, tanto encarnado quanto desencarnado. É claro que esse conhecimento e esse entendimento desse sentimento vai melhorando à medida que nós formos evoluindo. E de maneira tal que nós vamos saber o seguinte: saber, como nós aprendemos lá
com o conto lá no Império Otomano, o saber é para sempre. É uma conquista, ninguém nos tira. Mas vive de tal maneira, de tal forma, que te encontre perfeitamente em sintonia com as bênçãos de Deus, onde te encontres e diante do que faças. Quem coloca isso para nós é Joana de Ângeles, no livro Entrega-te a Deus. Então, o nosso estudo foi pautado no Livro dos Espíritos, na agenda de programação para a evangelização da União Espírita Mineira e também no livro Entrega-te a Deus, pela mensagem de Joana de Ângeles, pela mão do Divaldo. Que nós tenhamos consciência dessas bênçãos divinas e coloquemos em prática cada vez mais esse sentimento. E lembrando o início da apresentação do nosso estudo de hoje, da nossa conversa, uma das imagens que a Graziela postou era uma montanha, com alguém lá no cimo dela. E ela não sabia que nós íamos ilustrar com a mensagem e a ilustração da nossa Marília. Que caminhemos buscando essa montanha de evolução de sentimentos e de conquistas, confiantes nessas bênçãos divinas, mas com a certeza que já podemos realizar alguma coisa como co-criadores, cada vez com simplicidade, determinação e amor, incondicional, como somos abençoados cada dia da nossa vida. Que Jesus nos abençoe agora e sempre, e a todos nós que abraçamos esse conhecimento e que acreditamos que podemos realizar alguma coisa para que, quando sairmos daqui da Terra, alguém sinta o perfume das palavras ou dos caminhos que eu passei, ou que cada um de nós passou. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. O tema principal de hoje, né, é muito importante para o Espiritismo. Questão número 1 no livro. Isso aí. Que é a inteligência. Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, né? E a Nádia, através desse estudo dela, ela trouxe a tentativa, né, de que nós podemos compreender Deus, que Deus, para compreender esse Deus, é fundamental que a gente conecte com o universo, com a vida, com o próximo, né? Realizando alguma coisa, né? Exatamente. E, assim, é a partir dessa reflexão que eu gostaria, né, que todos que assistiram a gente até o momento, que vamos assistir depois, né, que leve um pouquinho dessa reflexão para o dia a dia, né, de conseguir enxergar Deus em todas as coisas, em todas as pessoas, né, uma forma de aproximar do divino e nos conectarmos com ele, né. Então, eu agradeço muito a presença, né, de todos vocês. Muito obrigada, Nádia, pela sua disposição em me ajudar, né, porque eu te convoco, né? Eu tenho que te convocar. Você, né? É bom te ver, pelo menos no vídeo eu ouvir a sua voz. Verdade. Então, a gente agradece a oportunidade da gente estar aqui neste momento, né, tendo essa troca, né, esse momento de reflexão. Que Jesus nos abençoe, né, abençoe o resto de nossa semana, que nos guie, que a gente tenha sabedoria para conduzir nossa existência, né, e que Ele nos guie sempre no caminho do bem, do amor, da paz, né. Obrigada a todos. Até a próxima quarta-feira. A próxima quarta-feira nós vamos falar de um tema muito importante, que é sobre a prece. A prece... Deixa eu achar aqui, ó, o tema. Está dormindo. Ele não tem computador.
a prece, renovando as energias. E a gente vai conversar mais um pouquinho, dando continuidade a esse trabalho de hoje. Tá bom? Muito obrigada a todos, que todos estejam em paz. Boa noite, tá? Até a próxima. Boa noite a todos. Tchau. Um abraço.